Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, que nessa sexta-feira o Senhor venha te trazer uma bênção de renovo, refrigério e que essa mensagem faça parte desse renovo. Eu peço que você curta esse vídeo, essa mensagem, que se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva também, que o Senhor possa nos dar uma bênção nessa breve palavra. Quando nós fazemos ali a nossa checklist, né, de pedidos, súplicas, desejos, todo mundo tem o seu, todo mundo tem a sua lista de pedidos. É claro que temos ali a nossa área financeira, a nossa área profissional, né, a nossa área afetiva e todas as orações dentro dessas questões familiares e por aí vai. Agora, quando aquilo que pedimos vai de encontro àquilo que Deus quer, os desígnios de Deus, que normalmente não, eu vou falar com maior tranquilidade, que com certeza convergem para a salvação, quando as nossas orações, o nosso desejo vai de encontro ao desejo de Deus, que é salvar o homem, Deus ele atende. A palavra diz, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora, Deus não vai atender se aquilo que oramos vai nos afastar dele. Se aquilo que queremos vai nos tirar da presença dele ou nos tirar do propósito da salvação, que é de fato o maior propósito de Deus para o homem. Os desígnios de Deus, os planos de Deus devem ser considerados quando dobramos os nossos joelhos para pedir a Deus alguma coisa. Alguns personagens bíblicos entenderam isso e, por entender que o desejo dele ou dela tinha que ir de encontro ao desejo de Deus, aquilo que era o plano de Deus tinha que convergir, tinha que se encontrar, essas pessoas viveram um milagre. Esse talvez seja um dos grandes segredos do milagre. Não pode haver aquele egoísmo, olha, eu quero porque eu quero. Não, eu quero porque eu quero, mas eu quero também porque eu sei que vai de encontro ao projeto de Deus. Eu sei que isso também está dentro do querer do Senhor. Um personagem que para mim fica bem claro que entendeu isso foi Ana. Ana, ela queria ser mãe. Ela era estéril, né, e ela sofria muito por conta disso. Sofria até mesmo afrontas, né, de Penina. E ela desejava ser mãe. Porém, esse desejo não era apenas dela. Se você for ler o texto ali em 1 Samuel, o cenário espiritual do povo de Israel, o sumo sacerdote Eli tinha 2 filhos, um chamado Ofnir e o outro chamado Finéias. E ali em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 22 até o 25, estou até olhando aqui o texto, não vou nem ler, só para a gente não demorar muito. A palavra fala o quanto que esses sacerdotes, né, filhos do sumo sacerdote Eli, o quanto que eles estavam desviados, eles faziam coisas erradas, eles roubavam oferta, eles se relacionavam com mulheres pagãs, uma coisa terrível. Então a casa sacerdotal de Israel estava corrompida, a casa de Eli estava corrompida, Eli, o sumo sacerdote e seus filhos. Então Deus, ele tinha um desejo naquele momento, e a palavra fala isso, que era riscar aquela casa sacerdotal e estabelecer uma nova geração de sacerdotes. Então, o Senhor, ele tinha um projeto, ele tinha o plano dele, ele tinha o querer dele, e Ana tinha o querer dela, em paralelo a essa história. Agora, olha que interessante, Ana, quando orava, ela pedia ao Senhor um filho varão, e ela dizia assim, Senhor, me dê um filho varão, se o Senhor me der esse filho, eu entregarei ele ao Senhor, e ele te servirá todos os dias da sua vida. Ana não queria só ter um filho por ter um filho, para poder se vingar ali de Penina, né, ou esfregar na cara de Penina, que também foi abençoada. Não, ela não queria só isso. Ela não queria isso. Ela queria, sim, o desejo do seu coração, que era se tornar mãe, mas ela queria que esse desejo fosse de encontro aos desejos de Deus para ela e para a nação de Israel. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, porque ela entendeu que Israel precisava de um sacerdote, que Israel precisava de alguém ali que servisse em integridade ao Senhor, com retidão. E ela queria oferecer o seu filho como um sacerdote, para que ele pudesse ser um sacerdote ali na casa do Senhor. E quando o milagre acontece, a palavra fala que, tendo se cumprido o tempo do milagre, Ana concebeu. E ela engravidou ali, ela deu à luz a um filho, e aí veio Samuel. E aí, quando vem Samuel, ela pega a criança, primeiro ano ali, ela cria a criança, mas depois ela vai e consagra ele ao Senhor. Ela entrega ele
para o sumo sacerdote Eli. Agora vejam os irmãos, que ato de fé, porque Eli mal sabia cuidar dos seus filhos. O texto que eu falei mostra isso lá em 1 Samuel capítulo 2, no versículo 22 e 25. Ele não dava conta dos seus filhos, seus dois filhos, Ofni e Finéias, que eram adultos. Então, se ela fosse seguir uma lógica, ela deveria ficar com medo de entregar uma criança para um homem que mal cuidava de adulto. Se ele não cuidava nem bem dos seus filhos, não sabia educá-los, o que dirá o filho dela? Mas Ana creu e ela entregou. E ela confiou ao Senhor o seu filho. E ela cumpriu o seu voto. E nessa manhã, sobre isso que eu gostaria de falar. O que você tem buscado, o que eu tenho buscado? Será que é para satisfazer os desejos dos nossos corações? Será que é apenas para nós? É porque nós queremos, é porque nós ansiamos. E pouco importa se vai de encontro àquilo que é o projeto de Deus. E pouco importa se vai de encontro com aquilo que é a obra de Deus, que é o que Deus quer fazer na nossa vida ou através da nossa vida. Isso é relevante, meu irmão. Isso é importante, minha irmã. Aquilo que nós pedimos deve ir de encontro, sim, à vontade e aos planos de Deus. E esse talvez seja um dos grandes mistérios e um dos grandes segredos de se alcançar um milagre. Ana entendeu isso. E quando ela recebeu o seu milagre, ela consagrou o Senhor. Ela derramou ao Senhor. Ela colocou diante do altar do Senhor o seu filho Samuel. Porque ela entendeu que não importava apenas o desejo do coração dela, mas importava o desejo do coração do Senhor, aquilo que era o projeto de Deus para a vida dela e através da vida dela para a nação de Israel de uma forma completa, de uma forma em sua totalidade, né? Então, será que nós entendemos isso? Será que aquilo que nós queremos é apenas para nós? Será que nós queremos ser abençoados para sermos abençoados e não para entregar ao Senhor e não para consagrar a bênção ao Senhor? Quantos recebem a bênção e vão embora? Como aqueles leprosos lá do Novo Testamento que foram curados por Jesus e só um voltou, os outros foram embora. Quantos recebem a bênção e vão embora? Eu acho bonito quando a pessoa recebe a bênção e fica, entrega e consagra a sua bênção ao Senhor. Lembra do cego Bartimeu, à beira do caminho? Lá em Jericó, ele é curado e aquele homem que não tinha ainda visto, não tinha enxergado, ele poderia, se fosse eu ou você, qualquer um de nós, eu acho que a gente iria para casa, tentar ver como que são os nossos familiares, olhar pela primeira vez, ver o pôr do sol, né? Ou ver a beira de uma praia, alguma coisa, tentar enxergar, ver, sabe? Aproveitar, desfrutar do milagre da bênção. Não. A palavra fala que depois que ele foi curado, ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele não abandonou o Senhor, porque recebeu a bênção. Ana, ela não abandonou o Senhor, pelo contrário, ela consagrou a sua bênção a Deus. Muitos não recebem, porque se receberem, vão se esquecer do Senhor, vão abandonar o Senhor. E Deus não quer isso. Deus quer que você entregue, consagre a sua bênção, o seu milagre. Ele quer que esse milagre, que essa bênção, sirva de testemunho para outras pessoas, sirva de bênção para outras vidas. Esse é o propósito do Senhor. Deus não quer só abençoar por abençoar. Ele quer abençoar e cumprir os desígnios dele na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.